Mais de 200 milhões de reais são investidos para recuperar perdas de energia elétrica em Rondônia. A área de livre comércio é responsável por boa parte da economia do Amapá. Nesta edição você vai ver também. Semana da Páscoa aponta crescimento de 4% nas vendas de ovos de chocolate. A expectativa é que a população desembolse R$ 80 em média na hora das compras. E ainda, projeto de lei que propõe criação de hospital para animais gera discussão na Assembleia Legislativa do Amazonas. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Rondônia, os famosos gatos são as principais causas de perdas de energia elétrica. As irregularidades têm causado prejuízos no setor energético. Para evitar mais danos, a Eletrobras anuncia investimentos na ordem de 200 milhões de reais para recuperar as perdas. As perdas de energia ligadas ao alto consumo trazem prejuízos para a comunidade, pois diminui a arrecadação de impostos para os municípios, o que reduz a capacidade de investimento da concessionária e dificulta o desenvolvimento do Estado. O Estado deixa de arrecadar em torno de 20% do que eu deixo de faturar, porque hoje o ICMS ele é por dentro, vezes 17 dividido por 83, isso representa os 17% do Estado, ele deixa de arrecadar. 80% dos casos identificados pela Eletrobras Rondônia são de irregularidades no medidor, ocasionadas por intervenção humana. Os outros 20% são desvios de energia diretamente da rede. Prática que constitui crime, prejudica os demais consumidores, além de pôr em risco a vida dos infratores e eletricistas que trabalham nas redes. Verificar se é realmente de ação direta, intencional por parte do cliente ou se existe alguma outra deficiência que seja da medição. As fiscalizações estão acontecendo ainda e vão continuar acontecendo. Por quê? Porque é uma meta, do governo federal em que as empresas sejam saneadas. E a única forma de você sanear é você resolver os problemas que estão dando prejuízo à empresa, e a perda de energia é um prejuízo, além da inadimplência também que você fatura e não recebe. É investido mais de 200 milhões de reais pela Eletrobras Rondônia na ampliação e melhoria das redes de distribuição elétrica em todo o estado. Hoje, mais de 35 mil unidades consumidoras contam com o serviço. A área de livre comércio de Macapá e Santana vem crescendo. Criada na década de 90, hoje ela é responsável por boa parte da economia do estado do Amapá. Mas, se a licença do funcionamento não for renovada, os municípios podem deixar de fazer parte da economia aduaneira. Macapá e Santana são as duas maiores cidades do estado do Amapá. Com o processo de estadualização, Macapá e Santana transformaram-se em área de livre comércio em 1991. As duas comportam uma população de 516.816 habitantes. O propósito da área de livre comércio é estimular o comércio entre os países participantes por meio da especialização, da divisão do trabalho e da vantagem comparativa. O professor Jadson Porto, doutor em economia, explica que a influência da área de livre comércio para a economia do estado é de grande significado, principalmente nos tempos atuais, com a construção da ponte binacional na fronteira de Oiapoque com a Guiana Francesa. Até um tempo atrás, a gente pensava entre a Macapá, Santana, até no máximo Oiapoque. Hoje nós não podemos mais pensar assim. O que nós pensávamos outrora como relações fronteiriças, hoje já são relações transfronteiriças. A influência econômica da área de livre comércio de Macapá e Santana no estado, inicialmente, foi a geração de emprego. Hoje, existem dois fatores primordiais que a transformaram na maior área de livre comércio do Brasil. O primeiro, por ser uma cidade litorânea, e o segundo, pelo processo do crescimento migratório dos últimos anos. No final da década de 80, Macapá representava, dentro das relações comerciais, apenas um ponto de distribuição local. Hoje, além de ser ponto de distribuição, também é rota de passagem. E o investimento em infraestrutura para recebimento de produtos fez com que o crescimento da área de livre comércio ficasse ainda maior. O Brasil possui 3 regimes aduaneiros especiais: área de livre comércio, zona de processamento de exportação e zona franca. Com esses 3 critérios em funcionamento, o Amapá passará a ter uma área consolidada. Santana
tem o porto, a estrutura portuária. Macapá tem a estrutura do comércio atacadista. Muitas vezes pensa-se somente na área de livre comércio, num comércio varejista, mas quando nós tínhamos na década de 90 4 comércios atacadistas, em 2006 nós tínhamos 44. A licença para funcionamento da área de livre comércio expira em 31 de dezembro deste ano. Para o senador Randolfo Rodrigues, que vem buscando forças e reunindo com entidades do comércio local para discutir sobre a questão da vigência da lei da área de livre comércio de Macapá e Santana, foi iniciado um conjunto de mobilizações para salvar as áreas de livre comércio da Amazônia. O que nós precisamos é o quanto antes mesmo do prazo do dia 31 de dezembro e com prazo hábil, no caso do PLS, para ser sancionado pela Presidência da República, aprovar tanto o projeto de lei do Senado número 48, quanto a proposta de emenda constitucional de iniciativa do senador José Sarney. Outra ameaça paira sobre a área de livre comércio. Se trata da medida provisória 599. A medida provisória 599 protegeu a Zona Franca de Manaus e das relações comerciais interestaduais. Entretanto, a mesma medida provisória não protege as áreas de livre comércio. Em decorrência disso, estamos protocolizando um documento ao relator, senador Walter Pinheiro, para que a mesma proteção da Zona Franca de Manaus seja estendida às demais áreas de livre comércio. Nesta manhã, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, esteve na redação do Amazonsat e falou sobre assuntos polêmicos. Confira. Esse preço que eu já havia lido, que aqui está, é uma aberração, é uma piada de mau gosto, é uma coisa que não tem base científica nenhuma, não tem sustentação numérica, estatística qualquer. O que eles entregam ou não entregam não tem para mim o menor valor. O que tem valor é o que a SMTU cientificamente calcula de maneira transparente para mostrar ao povo no momento próprio. Então, no momento próprio e da maneira mais moderada, da maneira mais justa, eu farei o reajuste sim, eu próprio assumirei, eu vou tratar com maior seriedade. Vou cobrar dos donos de ônibus que eles façam reciclagem dos seus trabalhadores, que eles respeitem salarialmente seus trabalhadores, que eles investam em garagem para a gente não ter quebra-quebra de ônibus, que eles tragam e a partir de já, não é para amanhã não, de já, ônibus novos, mas não de uma vez, como aconteceu no governo passado. Eu quero ônibus novos aos pouquinhos, para a gente manter uma idade média bastante razoável, porque quando você renova a frota, impacta a tarifa de uma vez só. Quando você deixa ela envelhecer de uma vez só, você impacta de novo a tarifa. Eu quero que vá por cotas que eu vou dar para cada um deles investindo. Neste momento, quando eu tenho empresas quebrando e algumas não, eu não pretendo fazer nenhuma mexida parecida, mas neste momento eu vou resolver a questão emergencial, que é a crise de funcionalidade e a crise de liquidez do sistema. Se a gente mantivesse no PAC da Copa, ele não ia sair mesmo, não tinha tempo. Quando eu assumi, nada tinha sido feito pelo BRT. Eu ia responder perante o Tribunal de Contas da União, num sistema que já tem um financiamento aí na cara do gol para a gente chutar, que é o do BRT, e tem umas desapropriações para fazer, mas já acertei com o governador a compensação que o Estado paga para nós. O Estado nos paga as desapropriações, 100 milhões. A Caixa Econômica vai assinar brevemente os 200 milhões de empréstimo conosco outra vez, para nós revalidarmos e podermos começar. As licitações já estão feitas, enfim. E tem sistemas até melhores que o BRT, como o VLP, o veículo leve sobre pneus, mas esse não está com tudo tão na mão assim. O BRT resolve. Agora, sem um sistema de alta tecnologia, a gente pode amenizar a questão do transporte, mas a gente não resolve. Fundamental prorrogar, senão vamos ter colapso na economia do Estado. Insuficiente, porém, prorrogar apenas. É preciso muito mais do que isso, mas muito mais. É um engano ou é má fé alguém propagandear que com a prorrogação a pátria está salva, a pátria não está salva. As tecnologias velhas têm ficado para nós, as tecnologias novas têm fugido daqui. Há um quadro muito drástico de falta de investimento, eu repito, em formação de mão de obra, em inovação tecnológica, que sem isso a gente vai andar um pouco mais e vai encontrar um grande gargalo pela frente. Nós sabemos como é importante para todos nós
por enquanto, e por muito tempo será assim, a Zona Franca de Manaus. Pesquisa da FEComércio Amazonas aponta crescimento de 4% nas compras neste período de Páscoa. A expectativa é que a população desembolse, em média, R$ 80 na hora das compras. Faltando menos de uma semana para a Páscoa, as opções de ovos de chocolate são variadas. E de acordo com a Federação do Comércio do Amazonas, as compras nesta época do ano devem crescer 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma pesquisa realizada com 400 consumidores apontou uma previsão para o gasto médio dos manauaras. Os dados revelados por esta pesquisa surpreenderam, porque o gasto médio dos consumidores com compras de artigos da Páscoa chega a R$ 80 por consumidor. É superior ao do mesmo período do ano passado, não é? Isso é muito importante para o comércio, isso quer dizer que a Páscoa já traz um grande dinamismo para a atividade comercial. A pesquisa mostrou também tendências para a forma de pagamento e sobre o local escolhido para as compras. O consumidor prefere a modalidade de compras à vista. Isso aí a gente subentende como cartão de débito e em espécie, não é? E, em segundo lugar, as compras em cartão de crédito. Agora, o eixo principal de compras, de preferência do consumidor, ainda continua sendo o centro da cidade. Por quê? Porque é uma maior variedade de produtos, uma maior variedade de estabelecimentos comerciais e os preços praticados no centro são extremamente competitivos. Durante a Páscoa, os estabelecimentos comerciais ficam assim, recheados de ovos de chocolate e outras guloseimas. Neste supermercado, os preços variam de R$ 4,30 a R$ 49,50. E na hora da compra, basta ficar atento à marca e ao tamanho do ovo de Páscoa. Veja a seguir, Ministério da Saúde contrata profissionais para melhorar atendimento às populações indígenas. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h12.